Olá, tudo bom? Boa noite. Aqui quem está falando é Maria Pires. Eu sou especialista em uma empresa em minha casa e eu ajudo você a montar uma hospedagem aí na sua casa, começando com pelo menos um quarto e faturando de 3 a 5 mil reais por mês com esse um único quarto. Bem, para aqueles que já me conhecem, né, sejam muito bem-vindos, conhecem a minha história, me seguem, eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui mais uma vez, mais uma live me acompanhando. E para aqueles novatos, sejam muito bem-vindos. Aqui no canal vocês aprendem algumas dicas ou passo a passo daquilo que eu faço e daquilo que eu fiz desde o início. Porque hoje eu já tenho 30 suítes, então é claro que é muito diferente das coisas que eu faço hoje para aquela pessoa que está começando com um ou dois quartos. Então, por mais que o tamanho também seja diferente, as coisas também são diferentes, porque desde a quantidade de alimentos que a gente precisa comprar para um café da manhã e da diversidade também é completamente diferente para quem tem duas, três suítes e para quem tem 10, 20, 30 como eu. Então, hoje nós vamos falar de um tema que eu diria que é quase que uma agulhada para aqueles que estão na inércia, para aqueles que não fizeram ainda a sua decisão e para outras pessoas isso vai ser um encorajamento, vai ser realmente o que vai ajudá-los a definir ou a decidir aquilo que vocês vão fazer daqui para frente com a tomada de decisão em suas vidas. Então, eu vou pegar minha colinha aqui. Hoje, o tema que nós vamos falar são as 5 consequências caso você não monte uma hospedagem aí na sua casa. Então, a última live nós falamos sobre bastante coisas positivas, as vantagens, na verdade, para quem monta uma empresa, uma hospedagem em suas casas. Hoje eu vou falar exatamente das desvantagens caso você não tome essa decisão. Eu vou falar isso para mostrar para aqueles que estão indecisos quais são realmente as consequências de você não agir e não agir exatamente agora e o porquê disso do agir agora. Nós estamos em maio, então muito em breve irá chegar as férias, muito em breve a primavera, muito em breve o verão, muito em breve o final de ano e aí o ano já foi. E sempre tem essa grande demanda que está num crescente cada dia maior, porque nós ficamos basicamente quase 2 anos sem viajarmos por causa da pandemia. Então, o momento de você decidir é mais do que agora. Para algumas pessoas que já começaram a montar a sua empresa em sua própria casa, já estão começando a desfrutar dos benefícios que essa avalanche de demanda está trazendo. Então, se você não decidiu fazer isso ou ainda está em cima do muro, não sabe se realmente vai ou não, pelo amor de Deus, toma essa decisão logo, porque outras pessoas estão decidindo e outras pessoas vão tomar água limpa, porque elas vão sair na frente, e aí você vai ficar de novo na reclamação e por aí vai. Então, uma das primeiras consequências, caso você não decida montar uma hospedagem em sua casa, fica só na vontade, você não vai sair financeiramente na frente. Por quê? Exatamente porque se você fica estagnado, você vai deixar de ganhar todas essas procuras para hospedagem que já está acontecendo e que vai se intensificar cada vez mais. Uma outra coisa
que é muito importante, principalmente você que tem um quarto aí na tua casa vago, um quarto de hóspedes ou um quarto da bagunça que você quer transformar. O que você vai ganhar se você realmente não fizer absolutamente nada? Você vai ganhar mais poeira, né? Vai ganhar mais bagunça nesse seu quarto, onde as pessoas começam e nunca param de colocar coisas quebradas. Então, o que você tem de verdade a perder? Você não tem muito. Pelo contrário, você tem muito a ganhar. A perder, não muito, porque se o quarto de hóspedes fica aí recebendo poeira e não recebe muitas visitas. O quarto da bagunça, então, nem se fala, né? O escritório que está vazio, que você acaba não usando mais. Tem, de repente, duas salas, uma fica basicamente sem ser usada. Então, faz isso, se transformar em algo que vai te trazer renda, que vai te trazer benefícios financeiros, mas muito mais que o benefício financeiro, vai te trazer vida. Vida por quê? Porque eu tenho uma aluna em São Paulo, ela mudou da água para o vinho. É impressionante. Essa mulher, assim, ela começou a fazer cursos. Ela tá, você sente pela voz, você sente quando a gente tem aula, dá para ver o quão ela está entusiasmada, o quão ela está feliz. Então, assim, você ganha, além do financeiro, você ganha uma nova vida, um novo sentido, na verdade. Porque começa a arrumar as coisas, começa uma energia boa a se mover, na verdade, no teu ambiente, e isso faz com que você cada vez mais viva feliz, você começa a pensar aqui, a pensar ali, a aprender alguma coisa. Então, assim, te traz um benefício que não tem tamanho, entende? E além disso, tem a parte, como eu disse, a parte financeira. Porque esse quarto vazio, esse quarto de hóspede, ou seja lá, o espaço que você tem, que você quer transformá-lo, ele está aí já. Você não precisa fazê-lo. Talvez você só precise fazer uns ajustes, você só precise simples e unicamente montá-lo para ficar adequado para receber os hóspedes, entende? Mas assim, a estrutura já está aí, a estrutura já está na tua casa. Então, não fica com medo, não fica simplesmente no desejo. Eu converso com algumas pessoas e elas falam: "Ai, Maria, é meu sonho". Poxa vida, então acorda, faz esse sonho acontecer. Porque as pessoas que só ficam no sonho, só ficam pensando, elas não realizam. E aí elas ficam frustradas, o tempo passa. E eu ouço muito: "Ah, eu já estou com 60 anos". Meu Deus, quando eu tiver com 60 anos, eu não quero ter essa mentalidade, entende? Eu tenho 55. Então, se fosse para eu começar hoje tudo de novo, eu começaria. Olha, o ano passado eu comecei esse projeto. Eu estava falando com um dos meus colaboradores aqui, o Ademir, que realmente vocês vão ter um dia, para quem comprou meu curso, aqueles que me seguem, vocês terão uma aula com ele muito em breve. Eu estava exatamente comentando com ele. Eu falei, o que seria realmente, o que a gente estaria fazendo hoje se nós não tivéssemos, ou se eu não tivesse, na verdade, começado esse curso em aprender como fazer essas apresentações na internet, como montar realmente um curso com todo esse conhecimento que eu tenho, com toda essa expertise que eu adquiri durante esses 12 anos, o que nós estaríamos fazendo, entende? E foi muito interessante porque nós ainda não saímos 100% da pandemia, vocês sabem, principalmente o turismo, tem meses que está assim bombando, tem meses que não está, mas ainda há um ajuste. Mas uma das boas novidades é que, por exemplo, na Europa, as pessoas no aeroporto já não precisam usar mais máscara. Então, gente, na hora que realmente estiver tudo liberado, olha, não vai ter lugar para tantas pessoas viajarem. E eu sinto isso aqui. Nós estamos em maio,
hoje é dia 12. A gente já está assim com um movimento fora do comum. Quando eu olho o que era, né, esse mês, alguns anos atrás, antes da pandemia, e eu olho agora, é fora do comum o tanto de reservas que está chegando, o tanto de pessoas que estão viajando. Isso é fabuloso. Então, isso é um grande indicador de que o turismo ele só vai crescer e principalmente daqui para frente. Então, outro dia eu estava conversando também com uma pessoa que me disse, Maria, que incrível o que você está fazendo em relação a esse curso, porque ele falou, eu tentei viajar e é impressionante, eu não consigo encontrar pousadas, eu não consigo encontrar hotéis. É que ele não gosta de ficar em hotéis, ele gosta de ficar em pequenas hospedagens. E ele estava falando o quão difícil é para encaixar uma passagem, na verdade, aérea com um lugar interessante, um lugar decente. Porque ele falou, Maria, quando eu viajo, eu quero um lugar, o menor lugar possível, porque eu quero descansar, eu quero fugir de toda a loucura. Ele mora em São Paulo, né? De toda a loucura que a gente vive aqui. Então, isso é muito importante que vocês saibam, que as pessoas procuram isso. As pessoas estão procurando cada vez mais um lugar onde elas tenham sossego, um lugar onde elas tenham alguém para receber, aonde tenha alguém para que elas, entende? As chames pelo nome, elas não precisam de lugares badalados. As pessoas hoje em dia não procuram tanto mais isso. Claro que existe um nicho que vai atender essa demanda, porém, a grande maioria das pessoas, elas querem tranquilidade, elas querem uma pousada de renome, elas querem algo aonde elas sejam chamadas pelo nome. Então é muito importante que esses lugares estejam prontos para receber essa grande demanda que está já acontecendo e que vai se intensificar cada vez mais. Então, agora, nesse semestre, é um dos melhores momentos para você plantar a semente, plantar realmente a ideia, começar a fazer, colocar a mão na massa, para você poder desfrutar disso muito em breve, porque está vindo essa grande demanda, está cada dia mais presente, as pessoas estão cada vez mais viajando e é muito importante, se você tem esse desejo, se você tem esse espaço aí, não espera. Eu poderia tranquilamente estar dando consultorias para grandes empresas ou para grandes pousadas, para elas alavancarem, ou eu poderia estar falando da limpeza, ou poderia estar dando consultoria para o café da manhã. Não, eu não estou fazendo isso porque a minha missão é fazer com que você, pequeno, você que tem esse espaço como eu tinha, e né, a transformar isso num pequeno negócio, aonde você vai decidir se você vai querer crescer ou se você vai querer permanecer pequeno, mas que você comece alguma coisa para si. Você entende? Então, eu quero depois, lá no final, dar um exemplo muito bacana de alguém em que eu dei umas agulhadas e é impressionante. Eu acabei de falar com essa pessoa, eu fico muito orgulhosa e eu já falo com vocês sobre isso, tá bom? Então, uma outra vantagem, digamos assim, para você começar uma empresa é, por exemplo, o que você ganha. Primeiro, eu tinha falado do financeiro. Segundo, o que você ganha como pessoa, porque você vai estar prestando um serviço. E outro, você não precisa fazer grandes investimentos, porque você vai começar na sua própria casa. Então, muitas coisas vocês vão acabar reutilizando aquilo que vocês têm, redecorando, dando realmente vida para esse novo ambiente. Além disso, vocês vão ter um ambiente muito mais limpo, sem poeira. E não só isso, gente. Uma das coisas que é muito importante é a credibilidade que você começa a ter, porque aí você não é simplesmente mais a Maria, você é a Maria da Pousada Galeria Artes, você é a Maria
da pousada dos meus sonhos. Você é a Maria da pousada arco-íris. E por aí vai. Então você passa a agregar para o seu nome algo que te pertence. Isso é muito bacana. E não só bacana porque você está construindo algo, você também, a partir do momento que você se constitui como MEI ou como EIRELI, como um pequeno negócio, uma pequena empresa, você conseguirá, num futuro muito breve, créditos junto aos bancos no qual você trabalha, porque aí de pessoa física você passou a ser pessoa jurídica, mesmo que seja somente você. E isso é um peso diferenciado. Então, a partir do momento que o tempo passa, que os bancos começam a observar que está caindo dinheiro na sua conta jurídica, eles vão começar a te oferecer lá na frente créditos maravilhosos e principalmente linhas de créditos, né, para quem trabalha com turismo. Então, durante a pandemia, eu consegui sim aumentar em 12 lindas suítes. Eu fiz as melhores suítes, foram feitas, montadas, realmente construídas durante o período da pandemia. E graças a isso, porque assim, não tinha receita, estava tudo fechado, mas eu consegui um empréstimo, até antes mesmo da pandemia, um empréstimo muito especial, chama-se FCO para a gente aqui, eu não sei como chama aí na sua cidade, no seu estado, porque cada um estado tem um nome específico, mas uma linha para turismo fora do comum. É quase que inacreditável ter essa linha para apoiar a desenvolver o turismo nesse país. É muito, muito interessante. Então, você ganha isso também, entende? Então, isso é mais uma vantagem. A desvantagem de você não fazer nada é que você não terá a chance de usufruir disso. E caso você não queira ou não precise, não tem problema, né? Porque de repente aquilo que você for ganhando, porque por muitos anos eu fiz isso, aquilo que eu ganhava, aquilo que entrava como receita, parte era para ser reinvestido no meu negócio. E foi por isso que eu comecei com duas, depois eu reorganizei nossos escritórios e transformei em mais duas, ficaram quatro, depois eu construí mais dois, ficaram, né, foi para seis, depois o grande passo que eu dei, eu construí mais oito, e foi assim, foram aos pouquinhos eu fui crescendo, mas grande parte desse dinheiro vinha exatamente do próprio negócio. Então, era um montinho que eu ganhei, um outro montinho, né, separei um pouco para reinvestir, e esse montinho foi crescendo, foi ficando um montão. E de 2 para 30, poxa vida, foram várias construídas com o próprio suor, com o próprio trabalho daqui, com aquilo que nós ganhamos aqui. Então, é muito importante eu explicar isso, porque às vezes a pessoa acha duas coisas: que ela está no início e que de repente ela me vê falando, às vezes eu mostro, né, a minha empresa e a pessoa olha aquilo como algo quase que inatingível. Se eu não tivesse começado 12 anos atrás, eu não estaria aqui. E é um processo, entende? Eu não sei se eu vou parar aqui ou se eu vou continuar ou não a crescer, entende? Então, assim, é muito importante que você veja isso não como, ela está se exibindo. Eu jamais estaria aqui montando, né, um canal falando essa hora da noite para você que quer realmente fazer algo, me dispondo a te ajudar, porque aqui no canal tem muitas dicas, muitos conteúdos que, se você realmente pegar, você pode sim iniciar algo para você. Eu não estaria aqui simplesmente para me aparecer, o meu público ainda não é nem tão grande. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão. O meu propósito é fazer com que pessoas que estavam na mesma situação que eu estava, porque eu passei por uma grande dificuldade financeira,
grande, gente, de verdade. Eu não tinha dinheiro, eu dependia do dinheiro do marido se eu quisesse fazer qualquer coisa, porque eu perdi 70% de tudo que eu tinha. Então, esses 30% que conseguimos salvar foi exatamente para poder sanar compras grandes, inclusive parte da chácara. E se eu não tivesse empenhado todo esses 30%, eu teria perdido, porque a partir do momento que você compra algo, né, eu tinha dado 50% e tinha ficado ainda uma parte para poder quitar. E eu tinha uns X meses para poder fazer esse pagamento. E os 30%, quando eu me vi perdendo basicamente tudo, eu não pensei duas vezes. Eu queria me assegurar da terra. Eu queria terminar de pagar, porque aí eu falei: olha, eu pago isso para não correr o risco de perder aqui, e aí eu vou correr atrás, eu vou inventar alguma coisa para eu conseguir ganhar dinheiro. E eu não fui para o trabalho convencional. E eu agradeço muito a Deus por não ter feito isso. Eu agradeço a Deus por ter tido a coragem, a ideia de ter tido em fazer uma hospedagem, fazer uma pousada, porque hoje eu estou aqui, depois de tantos anos, com tanta experiência que eu adquiri, e não só experiência, financeiramente falando, nós estamos numa superestrutura, e essa estrutura, por si só, ela se sobrevive, porque a partir do momento que você está montando, claro, se você é pequeno, a sua receita não vai ser tão grande, mas é uma receita que é muito melhor do que muitos empregos por aí, você entende? E para aqueles que realmente também não precisam, porque tem muitas pessoas aqui no canal que elas não precisam mais ou nem estão mais trabalhando. Eu tenho uma grande porcentagem que são mulheres, que são homens aposentados, mas que estão cheios de vida, que querem ainda fazer alguma coisa. E eu sei que o medo que vocês devem ficar das pequenas economias ou das grandes economias que vocês fizeram de começar algo e não dar certo. E foi exatamente por isso que eu resolvi ajudá-los a começar pequeno, a começar na sua própria casa. Porque se você começa pequeno, você não vai ter grandes gastos, entende? E caso lá na frente você decida, não, isso não é para mim, não, isso não dá muito dinheiro. Tudo bem, você não perdeu muito, entende? Talvez você não perdeu nada, pelo contrário, você ganhou uma super limpeza na sua casa, uma tinta nova, uma mudança, né, de ambiente. Então, assim, esse é meu intuito, é que você comece pequeno para que você tome gosto, para que você tome a confiança, né? É muito melhor, porque se você vai numa consultoria, eles falam: olha, menos de 30 apartamentos não é viável. Como assim não é viável? Lembra do Peter? Quem me conhece há muito tempo sabe que lá na Austrália o Peter continua com os 3 apartamentos. Tenta entrar na fila. Não é mais somente 3 meses para você ficar na lista de espera para dormir alguns dias, eu não digo nem algumas, uma semana, não, alguns dias somente para ficar na hospedagem deles. Então, assim, essa questão de ser grande, de ser pequeno, para mim, ela não faz muita diferença, porque vai depender aquilo que se adequa a você. Agora, vai pedir uma consultoria ou vai pagar uma consultoria, eles vão falar para você: não, não é viável. Porque, de novo, para eles só é viável algo que é acima de 30, acima de 40. Eu fui tentar fazer consultoria para outro negócio. E lá na frente, quando eu já tinha a pousada montada, alguém me ofereceu uma consultoria gratuita e eu fui. E ainda bem que eu não fiz, porque de verdade, se eu tivesse feito a consultoria antes de ter começado a pousada, eu não estaria aqui,
Porque, de novo, não existe uma consultoria que vai te apoiar, que vai te ensinar, como eu vou te ensinar, a montar pequeno e gastando o mínimo possível, para que você tome gosto, para que você aprenda a fazer com essa pequena hospedagem um trabalho de excelência e tenha, sim, um público fiel, um público que vai sempre vir de novo te visitar, um público que vai sempre indicar para amigos, porque esse é o grande segredo. Quando as pessoas vêm aqui e elas gostam, elas indicam, mesmo que elas não venham de novo, entende? Porque aqui na minha cidade não é uma cidade como, sei lá, uma cidade de praia, onde as pessoas vão a cada 2 anos, 3 anos. Aqui é uma cidade que tem muitos rios, tem muitas atividades diferenciadas, porém tem pessoas, como eu, quando era turista aqui, eu vim por 10 anos seguidos, 2 vezes ao ano, quando dava, né? E assim, eu indicava para todo mundo a cidade, indicava os lugares aonde eu fiquei e gostava. E é assim que a gente é muito indicado por hóspedes que já ficaram aqui, ou eles voltam ou eles indicam. Isso é maravilhoso, porque significa que a gente está entregando um trabalho, um serviço de excelência, que é o mínimo que a gente deve ter, né? Uma vez que você se dispõe a receber pessoas na sua empresa, de novo, o mínimo é fazer uma entrega digna para que a pessoa saia feliz. Digna aonde? No atendimento, digna no café da manhã, digna na limpeza. Isso é o nosso lema aqui e acho que o meu time, a minha empresa tem isso como missão e é o que a gente faz de melhor e a gente procura entregar isso a todas as pessoas, independente de quem vem aqui. Porque, como eu já disse em outras lives, nem todo mundo chega muito feliz, porque as pessoas estão cansadas, elas querem, vieram de, sei lá, muito longe, vieram dirigindo, ou o avião cancelou o voo e por aí vai. Tem pessoas, nem todo mundo chega aqui sorrindo, né? Então, eu sempre falo para a equipe, a gente não sabe o que eles passaram da saída da casa deles até aqui. Então, logo de início, a gente deve sempre tratar com a melhor presteza possível, e mesmo que às vezes eles não sejam tão delicados, simples e unicamente deve ter acontecido alguma coisa, não justifica a gente mudar a nossa atitude em relação ao hóspede e no outro dia a pessoa dorme. Às vezes tem pessoas que até chegam aqui e pedem desculpa. Nossa, ontem eu acho que eu fui rude, me desculpe, quando eu cheguei estava cansado. E isso é fantástico, entende? Porque as pessoas observam e elas sentem que aquilo que a gente faz com carinho, a gente faz de verdade, com amor, e tentamos fazer da melhor maneira possível, profissionalmente falando, né? Então, vamos lá. Uma das grandes vantagens, talvez seja a última, porque eu já falei várias. A última vantagem que você tem é exatamente isso, é você ser feliz aonde você trabalha e essa felicidade transborda para o outro, né? É esse exemplo que eu acabei de dar, aonde as pessoas às vezes chegam, elas são até um pouco rude por causa de N problemas, que a gente não sabe, nem é da nossa conta sabermos, mas que depois a pessoa acaba até reconhecendo que ela foi um pouco indelicada. Então, assim, vantagens para quem monta uma hospedagem, principalmente hoje no Brasil, é exatamente todas essas. É o financeiro, é você ter uma atividade dentro da sua casa, é você ter uma empresa.
e crescer com isso. É você ter qualidade de vida, porque aí você passa realmente a prestar mais atenção em absolutamente tudo. Você passa a olhar a tua casa, o teu entorno, o teu jardim, completamente diferente, entende? Às vezes você olha mais, cuida mais da piscina, se você tem uma piscina. Então, assim, veja a hospedagem que você está montando como uma atividade que vai agregar a você olhar com muito mais carinho aquilo que é teu e aquilo que você vive. Eu vivo aqui, eu moro na minha pousada e eu fico muito feliz porque todos os dias, quando eu abro a janela e vejo, sabe, as árvores, as flores, os pássaros que aqui estão, eu fico muito feliz. É como se eu morasse no paraíso mesmo, né? Porque além de mim, tem um monte de outras pessoas que ajudam a cuidar. Então, outro dia, essa semana, amanheceu chovendo e quando eu abri a janela, as meninas já tinham varrido, já tinham passado pano, já tinha. Gente, é muito legal isso. Imagina se eu tivesse aqui morando sozinha numa casa desse tamanho. Meu Deus, que tédio. Eu sempre tenho pessoas e é ótimo, sempre tem alguém diferente, sempre tem crianças, às vezes tem pet, às vezes tem pessoas né, desse país enorme e do mundo. E é muito legal porque você está sempre em contato com outras pessoas, e além desse contato com outras pessoas, você tem um time, você tem uma equipe que você também está em contato com eles. Então, essa troca é muito saudável. E eu nunca me sinto sozinha, nunca, de verdade. Eu amo ficar sozinha, porém eu jamais me sinto sozinha. Eu tenho certeza que eu não fico só, porque você tem sempre uma função, você tem sempre algo que você possa fazer. Às vezes eu me recuso, eu até me retraio um pouco, porque se eu começar, de repente eu não tenho nem vida, eu posso trabalhar de manhã até a noite, eu não me canso. Domingo mesmo, eu dei folga e eu fiquei das 6:30 da manhã até as 11 horas da noite, sozinha aqui, porque era Dia das Mães. Eu não fui visitar a minha mamãe, porque eu já tinha ido antes e assim, eu trabalhei o dia todo. Então, de manhã tinha uma turma, depois foi embora, à tarde chegou outra. E assim, eu não me canso, entende? E fiquei, trabalhei bem, pude fazer alguma coisa para mim também. Fiz um almoço maravilhoso entre um espaço ou outro. Então, assim, eu só vejo vantagens de verdade. Então, eu espero que eu tenha ajudado a você a tomar a decisão, ou pelo menos a ficar com mais dúvida, quem sabe, em montar a sua própria empresa, porque na sua casa, claro, né? Porque de verdade só tem vantagens. E não esquece, o turismo, ele está bombando e ele vai bombar cada vez mais. Então, essa é uma atividade que não vai acabar. Essa é uma atividade em que as pessoas têm que viajar e ficar lá e fazer. Não adianta mandar outra pessoa no seu lugar, ou não adianta tentar fazer um tour virtual. Não é a mesma coisa. Então, essa é uma atividade que vai perdurar para sempre, tá bom? Então, fica aí o recado. Eu espero que algumas pessoas entendam o que eu estou falando e a gente se vê muito em breve, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite e até mais.